bom que nós estamos aqui. Eu queria louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela vida de cada um de vocês, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui compartilhando das bênçãos de Deus, daquilo que Deus tem feito conosco, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós temos conversado, eu juntamente com o pastor Marcelo, e ele tem compartilhado o que Deus tem feito aqui na vida dos irmãos, na vida desta igreja. E eu costumo brincar dizendo o seguinte, porque o amigo você pode manter ele longe, porque o amigo nunca vai te fazer mal, né? O amigo, ele é seu amigo. O seu inimigo você tem que botar ele do seu lado, porque você vigia todos os passos dele. Você sabe o que ele está fazendo, se ele está com mal intencionado contigo. Então o seu inimigo tem que ficar do seu lado. O seu amigo você pode ficar distante, que ele nunca vai te fazer mal. Mas muito mais do que amizade, nós caminhamos debaixo de uma mesma unção, debaixo de um mesmo propósito, debaixo de um mesmo objetivo, que é exaltar o nome do Senhor. E a gente tem conversado da possibilidade de estar aqui, para que a gente pudesse estar não compartilhando da palavra, mas também recebendo aquilo que Deus tem para nós. Eu tenho certeza que desde quando os irmãos começaram, o Senhor esteve presente aqui em nosso meio. Eu preparei duas coisas. Falei assim, eu vou por dois caminhos, né? Porque eu acabei esquecendo um cabo para passar um vídeo para os irmãos, um vídeo muito interessante, que impactou demais a minha vida. Mas em outra ocasião eu virei aqui, vou passar esse vídeo, vou falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto que... São dois assuntos que ardem no meu coração. O primeiro é família. Essa semana eu fui participar de um concílio de consagração de uma pastora, né, e me convidaram para poder fazer parte da banca do concílio, né, e eu, ao questionar aquela pessoa que estava sendo consagrada, eu questionava exatamente do ponto de vista da questão familiar. Eu acho que a família, ela é a base de tudo na nossa vida. Eu posso ir bem na igreja, posso estar bombando na igreja, posso estar cheio da unção na igreja, e eu tenho só de ministério pastoral desde 92, são 20 e tantos anos. Eu posso dizer isso com propriedade, porque eu já vi de tudo nesses meus quase 52 anos de idade, desde que eu nasci e me criei dentro do contexto de evangelho. Então a gente pode estar bombando, e eu conheço pastores, líderes, diáconos, presbíteros, evangelistas, missionários, alguns que são uma bênção na igreja, mas que dentro de casa é um arraso, que dentro de casa é um sofrimento, que dentro de casa... Me lembro a ocasião que eu estava visitando um pastor conhecido, e nós estávamos em um grupo de pastores, e nós sentamos à mesa da casa daquele pastor para poder tomar um café, e ele levantou, não sei se por felicidade ou infelicidade, e foi fazer alguma coisa fora. E o filho dele, já um rapaz de 20 e poucos anos, fora da igreja, virou para nós, um grupo de pastores que estava ali, e dizia assim: eu queria que esse homem fosse assim todo dia. Eu queria que esse homem fosse essa bênção que ele está sendo aqui, porque vocês estão aqui todo dia. Porque quando vocês virarem as costas, ele se transforma em uma outra pessoa. Foi muito difícil ouvir aquilo, foi muito cruel ouvir aquilo. Então eu costumo dizer o seguinte: você pode ser uma bênção aqui, mas se você em casa for mal, você é um fracasso. Não adianta nada o que você está fazendo. Seu primeiro sacerdócio, seu primeiro papel como cristão é lá dentro da tua casa, com a tua esposa, com teus filhos, com teu esposo, com teus filhos, na relação com seus pais. Então, família arde no meu coração. E a segunda coisa é criança, porque a criança, ela é a igreja de hoje, será a igreja de amanhã e será a igreja do futuro. E eu não vou falar sobre esse assunto, vou trazer dados estatísticos, científicos, que nos deixa estarrecido, que nos deixa assustado, né? Eu não me assusto com os escândalos, porque os escândalos, eles são bíblicos. A Bíblia diz assim que é lícito que haja o escândalo. É lícito, ou seja, não é ilegal o escândalo, mas ai daquele pelos quais vem o escândalo. E existem dados estatísticos que apontam que 70% das crianças que estão dentro da igreja hoje, daqui a 15 anos não vão estar mais. Eu vou demonstrar numa outra ocasião, vou trazer isso aqui para os irmãos e vou falar um pouco sobre isso. E eu creio que a igreja tem que se preocupar com isso. Eu creio que nós como igreja devemos nos preocupar com isso. Então eu vou falar em outra ocasião, vou passar um vídeo para os irmãos terem a exata compreensão daquilo que eu estou falando. Mas hoje eu vou compartilhar de outra palavra, né? Vou compartilhar de outra palavra com os irmãos. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5.
versículo 33. Por mais que a gente enfrente luta, por mais que a gente enfrente dificuldade, por mais que a gente enfrente problema, nós temos a convicção de que a arma de Deus, a lança de Deus está apontada para nós. Você pode dizer amém? E eu vou te provar isso nessa noite, que a lança de Deus, que a arma de Deus está apontada para nós. E isso é bênção na nossa vida. Lucas capítulo 5, versículo 33. Diz assim: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola e disse: ninguém tira um pedaço de veste nova e coloca em uma veste velha. Ou, em algumas outras traduções, ninguém tira um remendo novo e coloca num vestido, um remendo velho e coloca num vestido novo. Repetindo, ninguém tira um pedaço de veste nova e põe a veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova se ajustará à velha, não se ajustará à velha. E o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-ão vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Deus é Pai, em nome de Jesus, quero clamar ao Teu Espírito Santo, que nessa noite nos mostre qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, qual o propósito Teu em nos tirar das nossas casas, nos trazer a este lugar, nos colocar assentados nestas cadeiras, nos colocar dentro deste ambiente. Qual é o propósito Teu nisso, Deus? Se nós acreditamos em nossa vida, em nossa mente, se nós acreditamos no nosso coração, que nós somos guiados pelo Teu Espírito, se nós acreditamos que somos orientados pela Tua Palavra, não é vão a nossa estada aqui nessa noite. Não é vão esta reunião em que nos apresentamos diante da presença do Senhor. Por isso o Espírito Santo de Deus nos orienta, nos mostra, nos ensina qual caminho devamos seguir, quais são as orientações bíblicas para nós contidas na Tua Palavra. Toma cada criança, adolescente, jovem, adulto, cada irmão, cada irmã, e fale conosco através da Tua Palavra. E o povo de Deus diz amém e amém. Olha, eu creio que Deus tem algo novo para nós a cada dia. Esse chavão de dizer: olha, Deus tem algo novo para nós. Deus tem algo novo para nós a cada dia. Amém? Porque nenhum dia é como o outro na nossa vida. Dia nenhum na tua vida será como o dia que se passou. O dia de hoje não é como o dia de ontem. Isso é óbvio. Poxa, o pastor sai de lá para falar obviedade com a gente, para falar aquilo que a gente já sabe. Não. Do ponto de vista espiritual, Deus tem novidades para nós. E as novidades que Deus tem para nós, ela vem como onda sobre a nossa vida. Quem gosta de surfar aí, não é a minha praia, né? E se nós não soubermos aproveitar e surfar na onda do novo que Deus tem para nós, a gente vai ficar na praia, morrer na praia. Nós vamos perder o time de Deus, nós vamos perder o tempo de Deus, e nós vamos ficar procurando: cadê meu tempo? Passou, e agora? Porque a vida passa, né? A vida passa, as oportunidades passam. Todos nós temos oportunidades. Eu falava quinta-feira lá na PNL, em Itapuã, que cada um de nós temos oportunidades, e as oportunidades se abrem para nós, e resta-nos saber como eu vou lidar com essa oportunidade que Deus me dá.
De repente Deus me dá uma oportunidade, eu dizia quinta-feira lá, Deus dá a oportunidade a um homem de estar ao lado de uma mulher que é bênção na vida dele, que é resultado de Deus na vida dele. Não que aquele homem mereça, mas é porque Deus olhou dos céus e pela sua infinita misericórdia, aquele indivíduo turrão, cabeça dura, do coração duro, e Deus coloca alguém na vida daquele homem para amaciar o coração dele, para ajustar, para azeitar o coração daquele homem, mas ele não compreende isso, e ele trata aquela mulher, eu quero pegar especificamente esse exemplo, ele trata aquela mulher como não deveria tratar, ele é rude, ele é ignorante, porque eu quero te dizer uma coisa, você tratar a sua esposa aqui do lado do pastor, do lado da esposa do pastor, do lado dos obreiros, bem, legal, muito bom, mas quando você vai para casa, né, que não está ninguém te vendo, mas há um texto da palavra que diz que dos olhos de Deus ninguém se esconde. Dos olhos de Deus ninguém se esconde. O salmista diz assim: Senhor, para onde irei eu da tua presença? Para onde iremos nós da tua presença? E o salmista qualifica vários lugares onde ele efetivamente poderia estar, e que, ainda que se ele estivesse ali, os olhos de Deus estariam ali. Exemplo, se eu for para trás das pedras, o Senhor está. Se eu for para o mais profundo do mar, o Senhor está lá. Se eu esconder no abismo, o Senhor está lá. Vira para o teu irmão que está ao teu lado e diz assim: não tem como você se esconder de Deus. Sabe, queridos, e aí tem um segredo de orientação bíblica tremendo, porque Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece a minha estrutura, e Deus sabe que se não deixasse um 007 para nós aqui, nós iríamos aprontar demais, né? Deus sabe que se não deixasse olhos sobre nós, porque nós somos providos de uma natureza carnal terrível, e Deus sabe. Então lá em João 14, né, ele traz uma palavra para nós, diz assim: olha, eu não deixarei vocês sozinhos. A Bíblia na linguagem de hoje diz exatamente isso: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar um consolador para estar com vocês. Mas o consolador nos vigia, o Espírito Santo está com um olhar sobre nós, mas ele não está com aquele olhar ainda que haverá de vir sobre essa humanidade, ainda que a gente vê que algumas ações do Espírito de Deus já são ações de justiça, porque o pecado da nossa humanidade, do nosso século, o pecado da igreja do século atual está cheirando mal diante das narinas de Deus, eu não tenho dúvida disso. O que tem sido feito dentro, eu vou falar de nós, eu não vou falar nem do mundo, não vou falar das Babilônias da vida não, porque a rede social só fala da novela Babilônia, não vou falar disso não, porque o mundo jaz no maligno. Há um texto da palavra que diz assim: quem é sujo, suja-se mais, quem é limpo, limpa-se mais. Então cabe a nós, cabe a você, igreja, limpar-se mais. Então eu não vou julgar o mundo já foi julgado, você pode dizer amém? Mas eu vou julgar a sua vida, julgar com base na palavra. Portanto, quando eu olho para aquilo que a humanidade tem feito, para aquilo que a igreja tem feito com o nome de Jesus, para aquilo que a igreja tem feito com o que se chama evangelho, eu só chego a uma conclusão: este pecado está cheirando mal diante dos olhos de Deus, e os olhos de Deus estão atentos a isso, e o Espírito de Deus nos mostra de que a lança de Deus está apontada sobre nós. Isso é tremendo, porque por mais que seja terrível cair nas mãos de Deus, eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair na mão dos homens. Eu prefiro com base naquilo que a Bíblia me orienta, porque se eu cair na mão de outro homem, eu não vou ter perdão. Se eu cair na mão de outro homem, sabe, eu conheço amigos meus que foram 99,9% corretos, erraram em 0,01%, e colegas dele foram lá e crucificaram ele, crucificaram sem perdão, sem pena e sem dó. Então eu prefiro cair na mão de Deus, sabe por quê? Porque tem um texto da palavra que diz assim: as misericórdias de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Se você pode se alegrar, se alegre, porque amanhã, bem cedo, quando você ainda estiver dormindo, a misericórdia de Deus vai se renovar sobre a sua vida. Sabe, esse é o Espírito de Deus que conduz isso. Ele é o meio condutor de Deus renovar a misericórdia sobre nós. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E a lança de Deus então está apontada sobre nós. Eu prefiro ser acertado por essa lança do que acertado pela lança humana. Sabe?
E Deus está lançando contra a igreja, presta atenção no que eu vou te dizer, porque isso é muito forte. Deus está lançando contra a igreja não sei se eu posso usar essa expressão, mas eu vou usar, para testar a resistência da igreja às trevas. Porque nunca foi tão fácil pecar. Nunca foi tão fácil. Disse aqui inicialmente 52 anos de idade. Nunca foi tão fácil esconder o pecado. Nunca foi tão fácil, e não tem lugar melhor para esconder pecado do que dentro da igreja. É fato. É o melhor lugar que tem para esconder pecado. Entrou para aquela porta para dentro, você faz uma bela de uma cara de santo, e nós que somos tolinhos, acreditamos, e você sai. Mas dos olhos de Deus nós não escondemos. Então Deus está lançando o espírito das trevas para testar. Lançando no sentido de permitir, para nos testar, E o poder de Deus está sendo dado a nós, para que nós possamos resistir os dias maus. Tem um texto da palavra que diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, querido, o Espírito Santo quer que nós entremos em um nível de honra contra o espírito das trevas nunca experimentado. Sabe, o Espírito de Deus quer dar a nós a ousadia e a intrepidez àqueles que se mantêm fiel, nunca experimentados. Uma unção de Deus nunca experimentada por nós. Quando nós honramos ao Espírito de Deus, o Espírito de Deus nos leva a áreas do impossível, porque Deus, que é o nosso Deus, que é o eterno Elohim, ele se entedia com aquilo que é possível, porque aquilo que é possível pertence a nós, diz a palavra. Então Deus fica entediado, aquilo que é possível é dos homens, aquilo que é impossível pertence a Deus. Aleluia. Deus não se contenta apenas que entendamos a ideia de que o impossível pertence a Ele, mas Deus quer nos levar a níveis de experimentar o impossível. Mas para que eu experimente o impossível, eu tenho que me despir de tudo isso que eu acabei de dizer. Eu tenho que me despir da falsidade, eu tenho que me despir da mentira, eu tenho que me despir da hipocrisia. Quer ver? Vai comigo lá em Colossenses. Vai comigo em Colossenses. Se não me falha a memória, é o 2. Filipenses, Colossenses. Depois de Filipenses. Filipenses 3, a partir do versículo 5. Filipenses capítulo 3, a partir do 5. Todos acharam, amém? Eu vou ler na primeira pessoa do singular. Eu vou ler como se esse texto estivesse sendo aplicado para a minha vida. E você, naturalmente, lerá como se esse texto estivesse aplicado sobre a sua vida, Sandra, amém? Então vamos lá. Faço, pois, morrer a minha natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria, e por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nessas mesmas coisas eu andava em outro tempo, quando eu vivia nela. Agora, porém, eu me despojei igualmente de tudo isso. Eu me despojei da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do meu falar. Não minto mais aos outros, uma vez que eu me despi do velho homem com seus feitos e me revesti de um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que me criou, onde não pode haver grego, judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Revisto-me, pois, como eleito de Deus, santo e amado, de terno afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suporto aos outros, perdoo mutuamente, e caso alguém tenha queixa contra mim, assim como Deus me perdoou, assim também eu perdoo aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e que seja a paz de Cristo árbitro em meu coração, a qual também eu fui selado, chamado em um só corpo, e eu serei agradecido. Habite ricamente em mim a palavra de Cristo, instruindo-me, aconselhando-me mutuamente em toda a sabedoria, e eu louvarei a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, e com gratidão em meu coração. E tudo aquilo que eu fizer, seja em palavras, seja em ação, eu farei em nome do Senhor Jesus Cristo,
dando por ele graças a Deus Pai. Então aqui há referências bíblicas de que o campo do impossível de Deus na nossa vida é para ser experimentado, mas para ser experimentado eu tenho que estar qualificado dentro desses versículos, e aí eu vou ver o impossível acontecendo. Porque eu quero te dizer uma coisa, Deus está nos levando e nos conduzindo nessa noite a algo tremendo. Eu quero te dizer uma coisa, eu creio no impossível de Deus, mas eu creio, permita-me com muita sinceridade de alma, dizer que tem muita firula sendo feita pelas igrejas. Tem muita baboseira sendo realizada dentro das igrejas. Não adianta você pegar somente do ponto de vista emocional, não adianta pegar só o seu exterior, quando não muda o seu interior, quando não muda o seu comportamento, quando não muda a sua vida, quando não te coloco como sal e como luz. É necessário nós sermos, eu falava com o pastor anteontem, é necessário que a igreja do Senhor seja sal fora do saleiro. É necessário que você salgue esse mundo. Portanto, amados, lá em Jeremias no capítulo 32, 17, a palavra de Deus diz que o soberano Senhor, que fez os céus e a terra, pelo seu poder e pelo seu braço estendido, e que nada é demasiadamente difícil para Deus, nada, diz outras traduções, é demasiadamente impossível a Deus. E eu faço um jogo semântico, naturalmente brincando com a igreja lá em Vila Velha, dizendo assim, você sabe o que significa nada no hebraico? Nada significa nada, ou seja, não tem nada impossível para Deus, não há nada que Deus não possa fazer, não há nada que Deus não possa realizar, não há nada que Deus possa fazer. Porém, o que é tradicional, o que é normal, isso Deus vai fazer, isso aí você vai fazer, isso aí você vai fazer, mas aquilo que é anormal, aquilo que é impossível, isso Deus vai fazer. Um dia desse fiz uma brincadeira com a igreja, de uma narrativa do encontro de Abraão com Sara, e ele ainda era Abrão, e ela ainda era Sarai, lá em Gênesis no capítulo 17, quando Abrão ainda não havia sido mudado o seu nome para Abraão, e nem Sarai havia sido mudado o seu nome para Sara. A palavra diz essa ilustração, em que é uma ilustração num contexto da palavra, se vocês gostam de teatro, dá uma representação teatral fantástica. Uma tenda, Sarai lá dentro da tenda, não sei se bordando, eu não sei o que estava fazendo, e de repente Abrão entra dentro da tenda, com seus olhos para o chão, como que estivesse vagueando, ele respirava e a sua respiração estava ofegante. Sarai estava ali consertando um manto ou acertando uma roupa, e de repente ela levanta os seus olhos e olha para Abrão, andando dentro da tenda, sem falar nada com Sarai, e ela sentada, e ele de um lado para o outro, até que ela cai os olhos dela e olha para Abrão e diz assim, Deus falou com você de novo. Deus falou com você. Abrão para, olha para os olhos de Sarai e diz assim, falou Sarai. E ela traz à sua memória os tempos em que Abrão tinha esse encontro com Deus, e que Abrão compartilhava para ela, Sarai, como eram os seus encontros com Deus, como se dava esses encontros, porque Deus falava com Abrão de forma muito particular, muito singular. E ela olha para Abrão agora já com seu corpo envelhecido, no auge dos seus 99 anos, quem sabe talvez as suas mãos já tremendo pelo cansaço da vida, para o trabalho, e Abrão baixa os seus olhos, e Sarai volta às atividades, naquela rotina do marido e mulher. De repente você dentro da sua casa, a mulher está lá fazendo a sua comida, ou com alguma atividade, alguma tarefa doméstica, e de repente você compartilha com ela, e vocês continuam conversando, mas fazendo as tarefas como o outro estava fazendo. Sarai vira para Abrão, ainda volta à sua rotina de costurar ali aquele manto, e diz assim, que Deus falou com você? E Abrão levanta a sua voz e fala só isso, Ismael. Quando ele fala Ismael, Sarai para, né? Aquele nome é como que se atravessasse na garganta de Sarai. Falar no nome de Ismael àquela altura era como atravessar algo, como uma flecha sobre ela. Ela então levanta-se daquela cadeira e abre um pouquinho da tenda, e olha, estava lá Ismael correndo do lado de fora, já com aproximadamente 13 anos de idade.
Ismael corria para um lado, corria para o outro, e ela vê, além de Ismael, ela vê Agar, e ao ver Agar, ela volta para o seu lugar, e ela sabia que Abrão era pai de Ismael, e ele amava o seu filho, ainda que aquele filho havia sido gerado por uma atitude precipitada, uma atitude impensada, uma atitude extremamente precipitada, como nós por vezes queremos o sobrenatural de Deus, o impossível de Deus, e não esperamos no time, no tempo de Deus, e acabamos na nossa própria vida, queridos, ao invés de gerar bênçãos, geramos maldição na nossa vida. Ismael não era o filho da promessa. Ismael feria o coração de Sarai, Ismael machucava o coração de Sarai, porque ela também tinha culpa, porque ela não podia se dar por isenta da culpa. O Senhor tinha prometido a Abrão, o Senhor tinha prometido a ele uma descendência, fazer dele uma grande nação, e aquilo era muito desconcertante para Abrão e para Sarai, porque eles tinham a convicção e a certeza que, com o passar dos anos, agora já 13 anos após, que a bênção não estava sobre a vida de Ismael. E Sarai, ao fechar aquela fresta da tenda, senta-se novamente no seu lugar, e aí Abrão a enquadra, Sara. E quando ele chama Sara, ele vê que na tonalidade de voz de Abrão havia algo diferente. Ele diz assim: Sara não, por que você está me chamando de Sara? Por que você está me chamando de Sara? O meu nome é Sarai. Ela diz: não, eu lhe chamei realmente de Sara. Deus manda lhe dizer que mudou o seu nome. Porque não foi Deus que falou com Sara, foi Abrão que transmitiu o recado a Sarai de que Deus havia mudado o nome dela. Sabe, quero dizer aos homens aqui, vocês devem ser portador de mensagens de Deus para a sua família. Assim como Abrão foi portador da mensagem de Deus para Sarai, você tem de ser portador de palavra de Deus. A tua boca tem que ser boca de bênção sobre a sua família. Você tem que ter ouvido para ouvir o que Deus quer e ser mensageiro de Deus para a sua família, como Abrão foi ali. Sarai diz assim: como é isso? Deus mudou meu nome, o Senhor falou de mim. O coração dela acelera. O que significa isso? E Abrão vira para Sarai e diz assim: você não será mais conhecida como uma princesa, porque Sarai é uma princesa, o significado é uma princesa, mas você será reconhecida como mãe de reis. Você será conhecida como mãe de reis. Sara agora, não mais Sarai, Sara agora olha para os olhos de Abrão, e aquela palavra desceu no coração, desceu nos ouvidos dela, mas não foi para o coração. Como é que eu vou ser mãe de reis sendo estéril? Que história é essa? Que história é essa que você está me dizendo? Que eu vou ser mãe de reis se eu sou estéril? E Abrão olha para os olhos da sua mulher e diz assim: Deus disse que te abençoará lhe dando um filho. Deus manda transmitir a você, Sara, uma mensagem de que Ele vai te abençoar, você tornará-se mãe de muitas nações, e do teu ventre há de nascer um filho, que desse filho várias outras nações haverão de nascer. Sara olha para eles assim: eu, mãe de filhos? Sabe, querido, porque Sara não era uma criança, Sara não era uma adolescente, Sara não era uma jovem, Sara era uma senhora de 90 anos, uma senhora com 90 anos de idade. Seria muito fácil se Sara fosse uma moça e que ainda estivesse no seu período fértil, bastava apenas e tão somente ela ter um contato físico com seu esposo, e ela engravidaria e daria luz a um filho. Mas ela era estéril, e além de ser estéril, diz a palavra que ela já havia cessado o costume das mulheres. Sabe, viver no impossível é crer no sobrenatural de Deus para a sua vida. Viver no impossível é acreditar que mesmo que áreas da sua vida estejam estéreis, e que, segundo o seu olhar, segundo a sua perspectiva, o seu tempo já passou, mas Deus pode voltar atrás. Deus pode voltar, e Ele é o único capaz. Aliás, há exemplos bíblicos aqui de que Deus fez inclusive o sol retroceder, porque o nosso Deus é Deus do impossível. Sabe, querido,
E quando Sara recebe aquela palavra testificatória no coração, pela boca de Abrão, aquilo desce para o coração dela e as lágrimas correm dos seus olhos. Ela se estabiliza com a mão, cobre a sua boca, lágrima corre aos olhos dela. Ela que tinha passado por todo esse contexto, os quais eu estou dizendo. E Abrão vira para ela e diz assim: quando Deus me falou isso, Sara, foi algo muito difícil para eu também assimilar. Foi algo muito difícil para eu assimilar, porque eu virei para Deus e disse assim: o que Ismael será para mim, Deus? Porque eu tenho um filho, eu tenho Ismael. E Deus diz: Ismael viverá diante de ti. E Abrão fala para Sara. E mais uma vez Sara toma um outro choque. Eu vou ser mãe de um filho, mas Ismael vai viver. Meu Deus, o que vai ser de mim? Que confusão é essa? Sabe, porque eu fico às vezes assim, estudando a palavra, e vejo que Deus haveria de vir para separar o pai do filho, o filho do pai, o genro da sogra. Eu fico estonteante com isso. O que Deus quer fazer isso? O que Deus quer realizar? Que Deus é esse que entra num relacionamento que estava supostamente arrumado? Abraão estava lá, tinha Agar, tinha Ismael. Por que Deus não faz por ali? Sabe por quê, querido? Olha aqui para mim. Porque os seus planos não são os planos de Deus. Porque os seus projetos não são os projetos de Deus. Porque os projetos e os planos de Deus para a tua vida vão na contramão daquilo que você quer. Quando você menos espera, você está indo num caminho, você está trilhando um caminho, você está indo por... Não, aqui está tudo bem, a minha família está estável, eu estou arrumado do ponto de vista financeiro, eu estou arrumado do ponto de vista emocional, eu estou arrumado do ponto de vista espiritual. Deus entra e faz uma confusão, porque o caminho que você trilha, o fim dele é morte, mas o caminho que Deus trilha, o fim dele é vida. O fim dele é vida. Sabe, querido, e Deus queria mostrar isso para Abrão, Deus queria mostrar isso agora para Sara. Sabe, ela, apesar dos seus 90 anos, ela acaba acreditando naquela palavra. E quando ela questiona Abrão: comigo não, Abrão, já tem 90 anos. Abrão diz: eu sei, minha velha, eu sei que você tem 90 anos. Se você tem 90, imagina eu com 99. Sabe, imagina eu com 99. Nós somos impotentes para ter filhos. Agora mais do que nunca nós temos que acreditar, nós temos que aprender, nós temos que confiar. Querido, eu quero te dizer uma coisa, nessa noite você precisa confiar naquilo que Deus te disse. Eu ministrei uma palavra domingo passado, domingo agora à noite lá na Peniel, dizendo que promessas que Deus tem dado a nós como igreja, pastor Marcelo, possivelmente não vai acontecer conosco, mas vai acontecer com as nossas gerações. Sabe, eu tenho convicção disso. Por quê? Porque haviam palavras proféticas liberadas lá atrás para os meus ascendentes, que eu tenho convicção que estão se cumprindo em mim. Porque Deus não é homem para que minta. Sabe, Deus não é homem para que minta. E amados, aquele casal esperou em Deus, aquele casal confiou em Deus. E Sara inclina ali nos ombros do seu marido, como se estivesse dando crédito àquela palavra. E diz o texto aí da palavra que ela diz assim, que naquela atitude, não diz o texto da palavra, naquela atitude ela estava demonstrando para Abrão de que ela cria na palavra que ele havia dito. E Abrão, ao mesmo tempo, declara para ela que ela era sua princesa, e que Isaac haveria de nascer como filho da promessa, e que eles haveriam de se fortalecer na fé através disso. E Abrão vira para ela e diz assim: Sara, a sua fé se fortalece, a sua fé se fortalece, e a sua fé se fortalecendo, fortalece a minha, Abraão. Quando ele fala Abraão, ela toma outro impacto. Espera aí, que história é essa? Ele fala: é Abraão, sim, porque Deus também mudou o meu nome. Porque Deus também mudou o meu nome. Eu não sou mais Abrão, eu agora sou pai de muitas nações. Deus também mudou o meu nome. Deus vem há muito tempo trabalhando na minha vida, me preparando para a designação que Ele estabeleceu lá atrás. Querido, eu quero dizer para você que, do ponto de vista humano, esse milagre impactou as nossas vidas, porque nós somos gerados espiritualmente, ligados nessa videira
e somos a descendência de Abraão que estamos aqui. Ah, se não fosse Abraão ter crido nessa palavra, ah, se não fosse Sara ter crido nessa palavra, ter preparado o seu coração para isso, ah, se não fosse Abraão, ah, se não fosse agora Sara terem descansado naquelas promessas. E quando eu falo descansar, eu me lembro lá no início da Gênesis, lá no início da criação, quando a palavra de Deus diz assim: descansou Deus no 7º dia. Aí um dia eu ministrando sobre isso, alguém na Peniel veio para mim e falou: pastor, Deus cansa? Porque eu li lá na palavra que Deus descansou. Eu disse: querido, esse descansar é no sentido de se sentir pleno, se sentir realizado, se sentir confiado de que aquilo que ele fez foi correto. E Abraão e Sara descansaram nessa promessa, confiaram nessa promessa, acreditaram nessa promessa, descansaram na promessa de Deus. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar de tudo aquilo que eles passaram, eles puderam viver a alegria daquele milagre que se realiza na vida deles. Então, querido, Sara e Abraão é um exemplo de que o possível era eles que tinham que fazer, mas o impossível pertencia a Deus. E Deus está nos posicionando exatamente para viver milagres na área do impossível. Deus está trabalhando a nossa vida para aprender a viver com isso, para aprender a viver com os impossíveis. Não é o diabo. Eu falei domingo lá na igreja, sábado eu fui fazer uma viagem, fui na sexta e voltei no sábado, e eu, quando estava nesse local, um grande templo, eu parei e falei para Deus assim, falei: Deus, a minha vida está nas tuas mãos, eu ando no caminho do Senhor, eu tenho buscado andar em perfeição diante da tua presença. O diabo não tem poder de mover comigo, o diabo não tem poder de me levar onde Deus não quer que eu vá, porque eu ando na presença do Senhor. Então me explica o que eu estou fazendo aqui, me explica, Espírito de Deus, por que o Senhor me trouxe aqui, fazer eu sair da minha terra, enfrentar um ônibus. Eu ainda brinquei com o pessoal no ônibus que tinha 10 anos, estava fazendo exatamente 10 anos que eu não andava no ônibus. Não é porque eu não quero, porque eu não tenho hábito. Deus me tirou, me botou no ônibus, fui parar 14 horas, quase 14 horas de viagem, para sentar num local, primeiro, ficar 1 hora em silêncio, parado, só ouvindo a voz de Deus, e depois ouvir uma ministração da palavra. Eu precisava entender aquilo. Por que eu estou te dizendo isso? Se a sua vida está em Deus, se a sua vida está no altar, se a sua vida está na presença de Deus, o diabo não tem poder de mover com a sua vida. É onde você está, onde você vai, onde você se move, há um propósito em Deus. Há um propósito em Deus. Há um propósito em Deus te posicionar. Há um propósito em Deus te posicionar. E Deus às vezes nos posiciona e a gente precisa compreender dele. Você não pode achar que a sua vida é uma obra do acaso. Olha aqui para mim. Não existe na minha vida, não existe na tua vida a obra do acaso. Não existe. Deus tem um propósito em tudo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu tenho que fazer outra brincadeirinha com vocês. Tudo em hebraico significa tudo. Luta, aleluia, tudo é Deus. Um dia teve um pastor pregando lá na igreja e ele estava descendo o cajado. Eu achei muito interessante que teve uma irmãzinha lá no fundo da igreja que ela não aguentou, não. Ela gritou assim: fala, Deus, está doendo, mas está gostoso. Sabe, às vezes as lutas vêm para aprimorar a nossa fé, querido. A luta vem para nos posicionar diante de Deus. Lá em Minas Gerais tem um ditado que diz assim: carro apertado é que canta. Carro apertado é que canta. E crente na luta, crente muito folgado, eu tenho o maior receio de crente muito folgado. Folgado no sentido de achar que está tudo bom, não. Coisa está boa quando está. É na luta que você tem que glorificar a Deus. Mas é também na bonança que você tem que exaltar o nome dEle. Sabe, porque Deus vai te posicionar no momento exato, no lugar exato, onde Ele quer. E isso vai produzir na tua vida revelação. Alguns têm conhecido o poder do Espírito Santo. Sabe,
E por vezes a gente presencia algumas igrejas, ou às vezes até mesmo as nossas, né? Nós nos movemos no poder de Deus, do Espírito Santo. Nós nos movemos no poder do Espírito Santo. Nós, olha, pulamos, nós sapateamos, nós rodamos, rodopiamos. Depende de cada eclesiologia, de cada igreja. Tem alguns que, igrejas mais tradicionais, que eles vibram quando vão para a igreja, não dão não glória a Deus, porque lá não pode. Mas por dentro, acho que tem alguns lá que ficam com vontade de explodir, né? Com a ministração da palavra. Sai de lá completo, sai de lá regozijando. Nós não aguentamos. O que a gente faz quando a coisa está muito boa? Glória a Deus, aleluia, e grita. Nós temos essa liberdade, sabe? É bom conhecer o poder do Espírito Santo? Show. Mas é melhor ainda conhecer o Espírito Santo. É melhor ainda conhecer o Espírito Santo, ser íntimo do Espírito Santo. Eu sei quando eu entristeço o Espírito, porque eu conheço. Minha mulher, depois de 29 anos de casado, só de olhar para mim ela me conhece. E eu também, naturalmente. Por quê? Porque a convivência gera relacionamento. E o relacionamento vai gerar o quê? Intimidade. E o relacionamento gera intimidade. Quando você é íntimo do Espírito Santo, você sabe quando você está agradando Ele ou não. E aí quando você está agradando o Espírito Santo, Ele começa a desvencilhar os céus para você. Ele começa a te revelar os céus, sabe? Ele começa a revelar, trazer coisas novas, te colocar na área do impossível. Você fala assim, rapaz, o negócio dá certo, o negócio dá certo. Sabe, o pastor Marcelo vivenciou uma época nossa que, me lembro uma vez que nós fomos para um retiro, era tanta unção, tanto poder, que eu chegava perto do povo, só olhava assim, lembra disso? Recebe, caía na unção, pulava na unção, esperneava na unção. É bom isso? Poxa, não tem coisa melhor. Mas melhor ainda é você caminhar lado a lado com o Espírito Santo. Melhor do que cair na unção é caminhar lado a lado com Ele. Espírito Santo, não me derruba hoje não. Caminha comigo. Caminha do lado a lado comigo. Caminha lado a lado, vai comigo, me anda, me acompanha. Não deixa eu entrar onde eu não posso. Sabe, porque tem lugar que trava. Você já foi em alguma circunstância da sua vida, em algum lugar que travou? Você não consegue ir, você não consegue passar? Já entrou na porta que você vai... Não vai, travou. Ei, quando travar, para. Não empurra não. Não empurra não. Espírito Santo, tá difícil por quê? Me explica se eu tenho que forçar essa porta ou se eu tenho que retroceder. Se você é íntimo dele, ele vai te falar. Ele vai te falar. Querido, vamos remover da nossa vida para que a gente viva essa intimidade com Deus. Vamos remover do nosso relacionamento, vamos remover das nossas igrejas tudo aquilo que é impedimento de viver o impossível de Deus. Eu quero experimentar a experiência de Abraão, eu quero experimentar a experiência de Sara, eu quero viver no impossível, e é gostoso demais quando você olha para trás e fala assim, meu Deus, estava compartilhando ontem no grupo, no GF, nós temos os grupos familiares, e ontem foi o nosso, e aí eu estava compartilhando, dois diáconos lá da igreja, nós ficamos até 11h30 da noite, os grupos, quando a coisa pega, a gente vai embora, não tem como segurar, né? Nós estamos lá em fase de construção. Eu vou contar um exemplo do ponto de vista material, mas é bom quando você experimenta algo que vai para além disso. E eu estava num período que eu precisava bater a laje, acho que é quase do tamanho dessa, eu não sei qual o tamanho aqui, o pastor Marcelo esteve lá. Nós estávamos cheios de conta para pagar enquanto igreja. Eu já tinha pego todas as minhas economias e colocado lá. Outro pastor que estava lá já tinha nos ajudado. Todo mundo está envolvido. Todo mundo envolvido. Nós estávamos congregando num lugar que só Deus para ter misericórdia. Quando batia um vento contrário, vinha um cheiro de um esgoto que era perto de onde a gente ficava. Era vergonhoso receber visita. Era vergonhoso nós estarmos ali, e quer queira, quer não, eu me envergonhava, porque o peso está aqui, eu sou o pastor daquela igreja, sabe, eu tenho responsabilidade em guiar aquele povo, os membros sofrem, quem está do lado do pastor sofre, mas o pastor sofre mais, é nós que temos que responder as vergonhas. Um dia foi uma pessoa lá, né, naturalmente que a gente trata todo mundo igual, mas o pastor Marcelo sabe disso, mas
Um amigo, um irmão da igreja convidou um casal de amigos, da alta sociedade do estado. Meu Deus, naquele dia parece que o valão estava fedendo mais do que todos os dias. E ventava, vinha aquele cheiro aquele fedor, né? Porque isso não é nem cheiro, um fedor desagradabilíssimo. Eu fui para diante de Deus, falei: Deus, não é possível, Espírito Santo, pelo amor de Deus, tem misericórdia de nós. Só que eu ia lá para dentro da obra, eu olhava para aquilo e falei assim: rapaz, o que eu vou fazer? O pastor Marcelo disse que passava por lá, ficava assustado, né? O que eu vou fazer? Eu preciso de bater essa laje, eu preciso de um valor que hoje está distante da nossa possibilidade. Nós entramos, não por falta de precaução, nós entramos e tivemos alguns problemas de ordem, enfim, de confiança de empresas. Aí naquela tarde, eu fui para a igreja, eu fui para a obra, para a construção, e eu vou para a construção, eu pego no meio, estou batendo martelo, estou quebrando, me liga um rapaz, um empresário, amigo meu: você está onde, cara? Eu estou na obra da igreja, vou passar aí que eu preciso falar com você. Aí ele chegou lá, olhou aquela obra, andou naquilo, andou para um lado, andou para o outro e tal. Eu falei: você é louco, cara, como é que você faz um negócio desse? Eu falei: louco, rapaz, eu estou aqui em tempo de perder o resto dos cabelos que eu tenho que bater essa laje, eu não tenho dinheiro para bater essa laje, aí ele olhou, peguei um diácono lá, compra um refrigerante para nós lá. O diácono, ao invés de trazer uma Coca-Cola, trouxe uma Itubaína. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Imagina o cara que deve ter hoje seus 3, 4, 5 milhões na conta corrente. O cara para na porta da igreja, num baita de um carro importado, pede para ir no banheiro, vai num biombo que tinha feito para os pedreiros usarem, volta de lá, está num copinho de plástico com a Itubaína para ele beber. Falei: não faz isso comigo, Romildo. Pastor, mas foi o que tinha lá. Ele tomou aquilo, geladinha, estava gostosa. Aquilo desceu suave, aquilo foi como uma unção do Espírito dentro dele, né? Eu orando por cada gota daquela Itubaína. Transforma em coca, Senhor. O Senhor tem poder de transformar água em vinho. Ele tomou aquele refrigerante e foi embora, falou nada. Eu falei assim: não deu certo. O milagre não aconteceu. Era Itubaína mesmo, não era Coca-Cola. Passado umas 2 semanas ele me liga: você está onde, cabra? Eu estava descendo a ponte, eu estava na prefeitura de Vila Velha ainda, indo para casa. Falei: tô aqui, tô por aí, volta aqui na minha empresa. Rapaz, eu falei assim: Espírito Santo, volta agora. Aí eu falei: pode ser amanhã. Ele falou: não, agora. Aí eu falei assim: tô virando o carro. Voltei, peguei o pedágio de novo, 6 horas da tarde, volta eu pela ponte. Se tivesse asa, eu queria voar aquela hora, porque eu sabia que Deus tinha um propósito naquilo. Ele não revelou, pior que o abençoado não revelou. Enfim, o valor da laje era 25 mil reais. Aí eu virei o carro, ele me ligou de novo, falei: rapaz, eu estou chegando, eu estou no trânsito. E ele me esperou 45 minutos. Quando eu entrei dentro do escritório dele, ele é um jovem, bem mais jovem que eu, passa a mão num pacote de dinheiro desse tamanho e joga em cima aí: toma, vai bater sua laje lá, rapaz. Eu olhei para ele, glória a Deus, juntei aquilo, nem orar com ele na hora, eu fiquei tão abençoado que eu nem lembrei de orar com ele, rapaz. Joguei aquilo debaixo do braço. Primeiro lugar que eu fui parar, na casa do tesoureiro. Primeiro lugar que eu fui parar foi na casa do tesoureiro, era o dinheiro da laje mais alguma coisa. Sabe, querido, porque Deus era em nós o seu amor. E uma coisa Deus tem gerado no meu coração: amor pelas almas. O meu coração não está no ouro, o meu coração está no altar. Eu não faço a obra de Deus porque eu quero grana. Eu não faço a obra de Deus porque eu quero me dar bem. Sabe, eu faço a obra de Deus porque eu amo fazer a obra de Deus. Eu faço a obra de Deus porque eu amo almas. Eu quero ver almas o inferno sendo saqueado e almas vindo para a presença do Senhor. Para isso é necessário você ter intimidade com o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode, quer e vai gerar intimidade no seu coração. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai de amor e de bondade, Deus de infinita misericórdia, há uma expressão que ela me deixa, ó Deus, com o coração entretecido na Tua presença. Há uma expressão que me deixa comovido diante do Senhor, quando eu oro dizendo que Tu és Deus de Abraão, Tu és Deus de Isaac e Tu és Deus de Israel.
Tu és Deus da Peniel aqui em Bela Aurora. Tu és Deus da Peniel ali em Itapuã. Tu és Deus da Peniel ali em Praia dos Recifes. Tu és Deus da igreja sincera, verdadeira e tem trilhado nos teus caminhos nessa terra. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem para nós, preparado para nós coisas novas. E como li aqui inicialmente, o Senhor não haverá de colocar o novo em odres velhos. Por isso muda o nosso pensamento, muda a nossa mente, faça-nos deixar o pecado, abandonar a vida de erro, abandonar uma vida de brechas e de ilegalidades, para receber o novo teu Deus. Coloca sobre nós uma unção de intrepidez e de ousadia, para que nós possamos viver o novo do Senhor. Aonde for necessário mudar, mude. Se é necessário mudar nome, se é necessário mudar circunstâncias, se é necessário mudar situações, mude, porque tu tens o governo das nossas vidas. Por isso seja exaltado o teu nome. Faz um milagre aqui nessa noite, na minha vida e em nossos corações. E todo o povo de Deus diz amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Um abraço, um beijo no coração de cada um dos irmãos. Eu quero declarar o meu amor por essa igreja. É aquilo que eu disse inicialmente. O fato de nós não estarmos aqui dioturnamente não quer dizer que nós não amamos os irmãos. Nós temos as nossas atividades, e não são poucas as atividades as quais temos, mas nós amamos os irmãos. Eu disse há poucos dias, enviando um vídeo para o pastor Marcelo, que nós acertamos. E eu glorifico a Deus, porque nós só acertamos porque fomos orientados pelo Espírito, quando nós tomamos a decisão, pastor Marcelo, de te mandar para aqui. Então não foi uma decisão errada. Nos envergonharia se eu estivesse aqui hoje e com vários irmãos, dentre alguns que estão aqui, que começaram lá conosco, né, Vânia? Amém. Nos envergonharia se você não estivesse aqui. Nos envergonharia se eu estivesse aqui, tivesse um outro pastor aí no seu lugar, sabe? Onde está o Marcelo? Não, o Marcelo não está mais aqui, ele abandonou a Peniel, ou abandonou a obra, ou foi para outra igreja. Porque, primeiro, você não abandonou o reino. E eu disse, não foram pouco essas lutas as quais você enfrentou. E eu sou parte delas, junto da sua família, junto de você. Mas as lutas e as tribulações, elas vêm para aprimorar a nossa fé, sabe? Elas vêm para solidificar a nossa fé. Então diferente seria se eu tivesse que ter vindo aqui, irmãos, para acertar um desacerto dele. Se ele tivesse enfiado a mão no caixa dessa igreja, se ele tivesse desonrado os irmãos, se ele tivesse desonrado os filhos. Poucos dias eu falei lá no meu gabinete com ele, sabe, não é fácil. Se ele pega pesado com vocês, depois pergunta como eu pego pesado com ele. Dia desse ele tremeu lá, né? Não aguento mais. Falei, aguenta, sabe, mas ao mesmo tempo que a gente pega pesado, também diz, sabe por que nós caminhamos junto ainda? Porque você é um homem de família. Onde vê você, vê a sua esposa, vê os seus filhos têm prazer em caminhar ao teu lado. E esse é um princípio do meu ministério. Onde eu estou, tem que caber a minha família. Se não cabe a minha família, meu irmão, não vai me caber. E eu digo isso incansavelmente, sem temor. Se eu tiver que deixar de atender uma ovelha para atender um filho, a ovelha vai ficar em segundo lugar. Porque em primeiro lugar está a minha família. A minha família está em primeiro lugar. Eu amo as ovelhas, eu dou a vida no sentido de pastoreá-las, mas em primeiro lugar, o meu primeiro sacerdócio é a minha família. E eu disse para ele um dia desse, sabe por que Deus tem te honrado? Porque você é um homem de família. Você é um homem que dignifica e honra ao Senhor. Então, que esta igreja saiba, que o reino espiritual saiba, e que os fofoqueiros saibam que a nossa aliança é em Deus. A nossa aliança é em Deus.